Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Para todos que assistiram o primeiro vídeo da disciplina aqui de filosofia do Projeto Feynman, já entenderam o que se passa no contexto de Thomas Hobbes. Então, uma Inglaterra completamente conturbada, duas revoluções, tanto a puritana como a gloriosa, um rei decapitado que perdeu a cabeça pela primeira vez na história da Inglaterra. E durante esse período, Thomas Hobbes ele sai da Inglaterra, vai para a França. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a obra que ele escreveu para responder à pergunta que é: de que forma a autoridade é legitimada? Como a gente pode ter, uma pessoa que tem o direito de governar, de tomar as decisões por outras? Então, para responder essa pergunta, ele faz uma historinha. Essa história, ela é o estado de natureza. Então vamos hoje falar um pouco mais sobre o estado de natureza e o que Hobbes acreditava ser a natureza humana por si só. Então, o estado de natureza, ele se baseava numa seguinte hipótese, uma suposição. Então vamos pensar que nós pegamos a sociedade brasileira e nós vamos lá e pensem em todas as coisas que de certa forma ordenam a sociedade brasileira. Então vamos pensar, a gente tem as leis, a gente vai ter instituições, como por exemplo, instituições religiosas, a igreja, que de certa forma ordena a vida das pessoas. A gente vai ter instituições que servem como, por exemplo, a própria família, que é uma instituição social, que a gente estuda em sociologia. Então pensa, se a gente pega todos esses indivíduos que são biologicamente autônomos e a gente tira toda essa ordenação, essa ordenação social que os rege. E a gente coloca eles em convivência. Vamos ver como eles iriam conviver. Então, esse é o tal do estado de natureza. É uma hipótese que Thomas Hobbes e os contratualistas, de forma geral, eles fazem para eles tentarem responder à pergunta: como é que a autoridade se legitima? Então, para a gente entender como é o comportamento humano no estado de natureza, segundo Thomas Hobbes, a gente tem que entender qual é a natureza humana, segundo Thomas Hobbes. Então vamos lá. Cada indivíduo, apesar da gente ter pessoas com diferentes gostos em toda a sociedade, então um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, outros têm determinados desejos, outro tem outros também. Existem algumas coisas que Thomas, caracteriza como universais. Então são duas. Orgulho. 2, o medo. Então, o que é essa questão do orgulho? O orgulho é aquela vontade de você ser o primeiro, de você tentar se colocar como o melhor, É até um pouco do espírito maquiavélico, dos dominantes quererem mais poder. Vocês lembram disso? A gente pode fazer um paralelo com Maquiavel, sim. Thomas Hobbes, de certa forma, continua o projeto de Maquiavel. Então, existe esse lado na natureza humana, esse senso de você querer dominar, um certo orgulho. O orgulho fala por si só. E temos mais, não é só o orgulho que rege a natureza humana, mas também o medo. Então, o medo é justamente aquilo que a gente pensa lá no paralelo com Maquiavel, que é o medo de você ser mais dominado, de você ser mais subjugado, quando você não faz parte daquela classe dominante. Então, é justamente esse espírito de medo, que Thomas Hobbes define como aquilo que deixa os seres humanos como, por exemplo, a incapacidade de confiar nas pessoas que estão ao seu redor. Então ele fala, se em uma sociedade ordenada, uma sociedade com regras, uma sociedade com leis, as pessoas ainda fecham as portas, ainda trancam as portas, imagine no estado de natureza. E aí é por isso que ele fala que o estado de natureza ele é definido por uma insegurança generalizada. É um medo a qualquer hora, porque não há autoridade. Então é simplesmente um momento em que a sua propriedade, você não consegue protegê-la e não consegue ter uma constância naquilo ali. A qualquer momento alguém pode vir roubá-la, roubar a sua casa, roubar os seus bens. Então o medo constante e o regido ainda pelo maior medo de todos, que Thomas Hobbes define que é o medo da morte. Então o medo da morte ele define essa sociedade, meio com a ausência de sociedade, que é o estado de natureza, acaba fazendo que as pessoas elas vivem num estado hostil. Por isso que no estado de natureza o homem é o lobo dos homens. Você não pode confiar nas pessoas que estão ao seu redor e não tem uma autoridade para ordenar aquilo. É meio que um estado caótico, em que o medo prevalece. E esse medo, na hora que a gente vai pensando agora
todos esses indivíduos separados, não tem nenhuma ordem, não tem nenhum ordenamento, e pensando na formação do Estado, formação de uma organização política em que uma pessoa responde pelas outras, uma democracia representativa, como a Letícia está apontando em sociologia. Então, o que acontece aí é o seguinte: o medo da morte ele é tão grande que faz com que as pessoas elas abdiquem das suas liberdades individuais em nome de viver em uma sociedade. Então tá aí a resposta da pergunta que a gente fez no início, né, desse vídeo. As pessoas, elas por causa do medo e não por causa do orgulho, elas legitimam a autoridade. E elas fazem que haja o soberano. Soberano é uma pessoa? Não, pode ser uma assembleia, pode ser uma oligarquia, pode ser um monarca, que é o que o Thomas Hobbes prefere, que vai, né, ganhar a tutela das decisões em nome dessas outras pessoas, decisões pessoais, decisões públicas, de forma que elas têm dois princípios garantidos. O direito à vida, e o segundo direito, que é o direito à propriedade. E é isso que o contratualismo, Thomas Hobbes faz parte, tenta regir. Como as pessoas se organizam de forma que o direito à propriedade e o direito à vida sejam respeitados. Então Thomas apresenta que o grande medo que as pessoas têm da morte, ao viverem, né, nessa loucura que seria um mundo sem instituições, faz que elas se organizem e deem a tutela para o soberano, que é como se fosse um ofício, né, de resolver sobre as suas próprias vidas. E aí a gente vai entrar um pouco mais sobre essa teoria política dele na próxima aula, já que a gente já contou a história de como a autoridade é legitimada. Um abraço. Acompanhe o Projeto Fine.